Senado aprovou na noite de quarta-feira o projeto que altera o indexador da dívida dos estados e de 180 municípios do país. A matéria de autoria do governo já foi aprovada na Câmara e agora segue para a sanção da presidente Dilma. A dívida de Minas com a União é uma das maiores do país, cerca de 70 bilhões de reais. O que a mudança vai significar para o estado? Conversa comigo a economista Eulália Alvarenga, coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã. Bem-vinda, Eulália. Obrigada pelo... Mais uma vez conversar sobre esse assunto, né? Que é um assunto que ronda os mineiros e Minas Gerais. A todos. A aprovação, né, desse novo indexador, o que de fato vai significar? Vai resolver o problema de Minas Gerais? De Minas, muito pouco. O que a gente tem a respeito de Minas, Minas paga, né, a dívida de Minas, que era de 14 e poucos bilhões, ela paga uma parte IGPDI mais 7,5, que era a dívida de títulos, que base de 10 bilhões, e IGPDI mais 6% foi aquela dívida de saneamento dos bancos, que chama PROES, que era 4 bi e 300 milhões aproximadamente. E essa dívida está indexada IGPDI mais 6. Só que naquela época do início, parecia que esse GPDI era uma boa para os estados, mas não era porque esse índice tem na cesta de composição do índice, desse índice vários fatores, inclusive a variação do dólar. Então, foi essa dívida... Isso no começo, para quem não conhece bem essa história... Quando foi renegociada as dívidas. Que foi em 98, Minas, assim, eu compreendo. Porque isso vem... No governo Eduardo Azeredo e Fernando Henrique Cardoso. Fernando Cardoso. Porque isso vem num bolo daquele processo neoliberal que foi implantado no país na década de 90, inclusive das cartas de intenções do FMI. E aí tem um problema quando a inflação... diminuiu a inflação, os estados usavam muito a inflação para gerar recurso para os estados. Então, quando terminou, os estados não tinha como gerar, né, aquela receita inflacionária. Então, foi feito um acordo, veio desse acordo com o FMI, que a União assumiria as dívidas dos estados, e esses estados ficariam... E responderia junto ao FMI e colocaria pela títulos, negociação. Colocaria títulos para essa dívida e assumiria, os estados passariam a ser devedores da União. Sem nenhum risco, porque se os estados não pagassem a União, ela poderia, inclusive, reter o fundo de participação dos estados. E ela foi muito onerosa. Esse GPDI mais 7,5%, chegou em 2010, 2011 a 20%, enquanto a União estava emprestando, né, através do BNDES, a 6%. Agora, isso se tornou uma bola de neve, né? Você disse que não vai resolver muito. Por que, no caso de Minas Gerais, não resolve porque muito? Quanto resolve? Porque o estoque da dívida de Minas, ele vai ser corrigido o que foi aprovado foi o seguinte: o estoque até 31 de dezembro de 2012, ele vai ser corrigido pela Selic. Então, a variação entre o GPDI mais 7 e a variação da Selic nesse período, a variação é mínima. Tá. Então, só para o telespectador entender, aquilo que era antes era o GPDI mais 7,5, né? Com essa nova legislação, vem aí a possibilidade de trocar pela Selic. Pela Selic. Mas se não valer a pena, tem períodos que pode não valer a pena. Vale a pena, não é? Aí o que acontece? Maior ou menor. Isso a dívida do PROES vai ser pior ainda, porque a GPDI mais 6 e a Selic vai ficar muito perto, vai ter menos redução. Sim. E o que acontece? O que é interessante para aqueles estados ou aqueles municípios, que além da lei, a negociação da dívida dos estados, que na lei 9496, tem a medida provisória 2185, que era a dívida dos municípios. E a maioria dos municípios é GPDI mais 9. Para eles vai ser uma grande vantagem. O caso de São Paulo. Municípios de São Paulo? De São Paulo. Em Minas Gerais tem eu conheço, tem Ipatinga, Contagem, vários municípios em Minas. Que vão se beneficiar mais. Vão se beneficiar, porque vai reduzir bastante, né? Porque aí já vai ficar a margem é muito maior entre o que conseguiu e o que tinha. Sim. Né? Então, você tem uma ideia só de município. Eu tenho o dado de Ipatinga, né, de setembro de 2013, o inicial
dele foi 19 milhões. Ele pagou 157 parcelas, ainda estava devendo 49 milhões, IGPDI mais 9. Quando passar para Selic, corrigir essa dívida desde o início pela Selic e a partir de janeiro de 2003 vai pagar só IPCA mais 4 ou Selic. Se a Selic for maior do que IPCA mais 4, paga-se IPCA mais 4. Se for menor, paga-se Selic. Isso é o que determina a lei, a nova regra. A nova regra. Para Minas Gerais, além da questão do estoque, do que afeta o estoque, tem a questão também de quanto tempo nós ainda vamos pagar essa dívida. Nesse sentido, para Minas Gerais é interessante. É interessante, porque a gente vai depender da arrecadação, né, da receita do município, do Estado. Porque o comprometimento da receita vai continuar, 13% da receita líquida real. Esse 13% vai continuar. Só para o telespectador entender, esses 13% significa o quê? É um cálculo, esse conceito de receita líquida real é um cálculo de quanto por cento que o Estado, ao máximo que o Estado pode pagar. Em dívida, né? É 13%. Tem que destinar 13%. Daquilo que ele arrecada, no máximo 13% é para dívida. Essa receita líquida real tem umas deduções ali, que é um conceito da Lei 9496. Mas esses 13% tem de ir diretamente para a dívida. Então, isso não foi mudado. Então, ele vai continuar pagando esses 13%. Agora, a redução, o que a gente espera? Dependendo de cenário, se a arrecadação aumente a receita do Estado, a gente vai conseguir pagar essa dívida até o final do contrato, que era 2028. Porque do jeito anterior, a gente não conseguiria pagar essa dívida, porque ela é uma bola de neve. Não tinha nem perspectiva. Para o Estado, pode melhorar a capacidade de endividamento. Mas qual será o valor? Só para esclarecer, por que melhora a capacidade? Melhora a capacidade do Estado contrair dívidas. Sim, porque o Estado está no limite do endividamento. Se vai diminuir o estoque da dívida, ele pode contrair mais dívida. Mas qual seria esse montante? Certamente eu não posso te falar o valor real desse montante, porque o cálculo é complexo. Por exemplo, eu tenho que pegar a dívida inicial, aplicar a Selic mês a mês, excluir o que foi pago. Chega por exemplo, no mês de fevereiro, minha dívida foi um valor X. Eu corrijo essa dívida, chegou, por exemplo, 100, corrijo a dívida da 120, por exemplo. Aí quanto que eu paguei naquele mês? Deduzo, o outro mês seguinte. Tem uma conta que estão fazendo aí em torno de 2 bilhões e 400 de abatimento. Eu acho que é uma conta por alto, né? Que deve ter feito da variação entre a Selic e o GPDI mais 7,5. Porque, na realidade, para fazer isso, Miriam, você tem de... desculpa. A gente tem de pegar mês a mês qual era o estoque, aplicar a correção, diminuir o valor que foi pago para chegar a essa parte. Eu acho que deve ser feito um programa, né? Em Minas a gente tem ainda, fazer 2 cálculos, um de GPDI mais 7,5, outro de GPDI mais 7. A Auditoria Cidadã, Sim. A entidade que você representa em Minas, ela defende que a dívida, que a renegociação da dívida implique saber por que essa dívida foi contraída, como foi contraída, que houvesse realmente uma auditoria. Sim. Por que isso não acontece? Por que isso fica só na reivindicação? A história do endividamento dos estados brasileiros passa por várias ilegalidades e legitimidades. Primeiro, Minas, só para ter um exemplo, os títulos do governo de Minas que foram assumidos pela União, aqueles quase 10 bilhões, eles estavam, assim, não tinha credibilidade no mercado. Quanto que valia? 20%, 30%. Quando a União assume, ela vai assumir pelo valor de face, pelo valor de 100. Então, quem beneficiou com essa transação? Tem a CPI dos precatórios, que tem esse problema dos precatórios, dos títulos para pagar precatórios que não foram pagos. Tem uma série de ilegalidades nessa dívida. Por exemplo, em Minas, nós tivemos, para ter 7,5%, nós tivemos 10% de entrada. Qual foi a entrada?
nós demos a negociação com a União. Implicou isso? Isso, porque... Para ter os 7,5%. Quem paga 6%, GPDI mais 6%, deu 20% de entrada. Quem paga, pagando 7,5%, 10%. Quem está pagando GPDI mais 9% não deu nada de entrada. Minas, o que Minas deu? Além de várias coisas, ela privatizou vários patrimônios, como o Ceasa, a Cazeng, e isso não nos foi apresentado a conta gráfica. Qual o valor que entrou a Cazeng e o Ceasa? Porque o dinheiro da privatização teria sido usado para amortecer não foi essa nem a privatização. dívida. Por exemplo, o Ceasa foi dado para a União. A União é dona do Ceasa em Minas. Que a presidente nem sabia, né? Você lembra que mas já entrou como parte da entrou amortização? A parte da amortização. E a gente quer saber por quanto que foi dado o Ceasa. A gente não consegue, a gente não tem transparência nesses dados. Então, a auditoria quer realmente conhecer a base do endividamento. Por exemplo, esses títulos que foram vendidos, alguém beneficiou. Quem beneficiou disso? Então, a gente tem direito à transparência das contas públicas, das várias ilegalidades que foram apontadas numa CPI que terminou em 2010, lá na Câmara dos Deputados. Lá tem várias irregularidades, ilegalidades da dívida dos estados. Além da dívida com a União, Minas também tem outras dívidas. Sim. Não é? E como é que, inclusive empréstimos recentes que o governo do estado contraiu, né? Empréstimos internacionais. Como é que está de fato a situação financeira de Minas? Críticos dizem que a situação é pré-falimentar, né? Eu tenho, assim, como o nosso novo governador disse que ele é o bom de gestão, né? É muito bom de serviço. Ele vai ter um bom trabalho para ser feito. Do governador eleito, Fernando Pimentel. Porque é o seguinte, o Estado realmente chegou ao nível de endividamento, o último nível de endividamento, ele não tem como endividar, ele não tem, a receita do Estado está caindo, a receita do Estado, nossa economia é baseada em commodities, esses commodities estão desvalorizando. A receita está caindo completamente no Estado. O Estado tem muitas renúncias fiscais, assim, sem nenhuma transparência. Então, ele vai ter de fazer uma administração muito, muito enxuta para conseguir colocar nosso Estado nos eixos. Porque a gente escuta aí, que a gente vê, a situação realmente do Estado não é boa. Ele teria alguma saída se ele tem margem de manobra? Alguma margem de manobra. Por exemplo, esse estoque da dívida aí que reduz um pouco e aumenta a capacidade de endividamento. Isso permitiria usar esse recurso para quê? Sim, a gente pensa assim, vai aumentar, pode agora endividar. Mas o endividamento não pode ser para custeio. O que é custeio? Pagamento da folha de pagamento, manutenção da máquina pública. Não pode ser para isso. Se ele pegar essa capacidade de endividar, aumentar um pouquinho, fazer algum empréstimo para fazer um hospital, ele vai ter de levar em conta que vai aumentar o custeio. Porque o hospital precisa de pessoas para trabalhar. Ele pode usar o dinheiro do empréstimo para construir, para investimento, pode fazer estrada. Mas para pagar o médico, a enfermeira? Não pode. Então, vai ter de fazer estudar bem a gestão. O mais difícil da gente, Vivian, é que essas contas são muito escondidas. Apesar de ter feito várias cartas à Secretaria de Fazenda do Estado, não recebemos informações. A auditoria tem alguma expectativa com a mudança de governo? Porque o trabalho da auditoria vem acontecendo nas gestões tucanas. A gente tem auditoria, ela iniciou em 2001. Então, a gente tem estudado a dívida dos estados e da União desde aquela época. Tem alguma expectativa? A gente espera que mude, porque isso aqui é um avanço. O que foi aprovado ontem é um avanço. Não há de se dizer que não é um avanço. Mas eu acho que a sociedade tem o direito de saber que dívida é essa. Porque essa dívida não é dívida, como eu te falei, para fazer escola, para fazer hospital. Não, ela é uma dívida meramente financeira. Saneou os bancos para quê? Para vender. Com aquela história, o Benji gastou-se o quê? Mais de 1,5 bi para sanear, vendeu-se por 500 milhões. Então, a sociedade tem, né, pedir Esses favor. 14 bilhões iniciais são todos só dívida financeira? São exclusivamente? Exclusivamente. Os títulos, que era quase 10 bilhões, né, os títulos da dívida do Estado, que os estados ficaram proibidos de emitir títulos, a União assumiu esses títulos, e do financiamento dos bancos. Só isso, não tem dívida que foi para fazer hospital, nada, só isso a dívida. Então, ela foi gerando dívida para dívida, ela é uma dívida meramente financeira e virou essa bola de neve. Porque
chegou ao final. Então, ou a União resolvia esse problema, ou ficava inviabilizar o país. A Auditoria Cidadã pretende provocar o governo do Estado depois que Fernando Pimentel assumiu? Como e quando? A gente continua na luta. A gente teve uma reunião terça-feira em Brasília, do Núcleo Político da Auditoria, com todos os núcleos do Brasil. A gente vai tentar, de novo, ter acesso a essa documentação para ver realmente a gente abre essa caixa preta da dívida do Estado de Minas Gerais e de outros estados também, né? Para saber o que realmente aconteceu. Eulália, muitíssimo obrigada pela presença no Mundo Político. Eu que agradeço, Vivi, agradeço aos nossos telespectadores, mais uma vez a oportunidade, e parece que a dívida é um assunto muito árido, mas eu acho que ela interessa a todos nós, porque no final, quem paga a conta é a gente, com os nossos impostos, de um lado, que nós pagamos, e de outro lado, aquelas políticas sociais que não são cumpridas, os hospitais, a saúde pública, a educação, a mobilidade urbana. Então a gente paga essa conta com muito sacrifício e sem nenhum benefício. Precisamos saber, então, para onde, como foi o dinheiro, né? Onde foi o nosso dinheiro. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu conversei com a economista Eulália Alvarenga, ela é coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã. Nós falávamos aqui da aprovação do novo indexador da dívida dos estados e de municípios, 180 municípios no país, com a União. Enfim, foi mudado esse indexador. E como é que fica Minas Gerais, que segundo a Eulália muda pouco, ganha-se pouco. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.